Olá, IPESianos, estudantes do primeiro semestre. Aqui é o professor Rafael. Vamos falar então aí rapidamente a respeito da ideia geral do tema das citações. Então, lembrando, né, antes de tudo, as citações, aqui vamos falar especificamente a respeito daquelas vinculadas às normas principais da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas o importante é a gente utilizar aqui a ideia geral. Então, num texto de cunho acadêmico do tipo de comunicação científica, elas vão aparecer como um argumento de autoridade, reforçando, então, as ideias atribuídas a determinada temática e dando o apoio àquelas ideias centrais a serem desenvolvidas, mas com um grande pré-requisito. Qual é? É que é preciso e é importante a gente dar crédito a quem tem crédito, no sentido, é claro, acadêmico, respeitando-se aqui a ideia original dos autores. Então, a citação, ela implica nessa perspectiva a ideia de que, trazendo aqui aquilo que aparece no geral aí na normatização da ABNT, diz o seguinte: citação são as ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar fundamentação teórica para os trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Implica-se em, abre aspas, menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, para que a gente não fique apenas aí repetindo a origem desse material, é importante que a gente possa, então, referenciá-lo e citar a ideia original a qual está sendo atribuída dentro do nosso trabalho. E, para isso, existem dois tipos, duas formas de se fazer aí, principalmente a citação. A primeira forma principal é a chamada direta. É aquela onde você repete tal e qual, ipsilíteres, do mesmo modo que você viu no texto original no seu trabalho. E ela é subdividida em duas formas. Nós temos a citação direta curta, aquela que tem até 3 linhas de escrita, e a citação direta ou literal longa, que é aquela, né, que tem mais de 3 linhas de escrita. Outra forma de se fazer, então, uma citação, você dá aí crédito ao autor original dessas ideias, é a forma de fazer a citação indireta. O que é a citação indireta? É aquela que você utiliza as suas próprias palavras para produzir aí uma determinada escrita textual, mas a ideia, a origem, ela não é sua. Ela diz respeito à produção aí de outro autor da academia. Então, nesse caso, se faz uma citação indireta. Eu não estou utilizando as palavras literais do autor, eu estou modificando aqui de acordo com a minha interpretação, criando assim a citação indireta. Um terceiro tipo e menos comum é a citação de citação. Acontece nos casos em que a gente não tem o acesso ao documento original e se cita indiretamente o autor. Por exemplo, você não teve aí acesso ao original de determinada edição da Origem das Espécies, de Darwin, mas você encontrou uma citação muito interessante para o seu trabalho dentro aí de um texto escrito por algum outro professor aqui da UFC, aí do seu primeiro semestre. Professor Zanetti, professor Botero, professora Denise, seja lá quem for. Então, você pode fazer uma citação de citação nesse caso. E no vídeo seguinte, nós vamos, então, ver como é que é a organização visual, a forma de se fazer efetivamente, então, as citações. Mas aqui, a ideia é que a gente pudesse compreender a proposta geral dessa forma comum de se fazer os trabalhos acadêmicos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.
Muito bem, então agora nós vamos então analisar como é que são feitas no formato solicitado pela ABNT, que é o formato aqui dos trabalhos acadêmicos da UFC e da maioria das universidades brasileiras, as citações. Então, já vimos aí quais são os seus principais tipos, e agora nós vamos então analisar a organização geral aí das citações. Primeiro, começando pela citação do tipo direta. Então, na citação direta com até 3 linhas, as chamadas citações curtas, nós temos aqui duas formas de fazer essa citação. O importante é que a gente analise como um todo e compreenda a organização dessa aparição. Então, aqui, nesse exemplo que está sendo apresentado para vocês, nós temos aqui os autores, que são apresentados usando seu último sobrenome, no caso aqui, Cruz e Ribeiro, e, em seguida, aparece apenas o ano e a paginação de onde se encontra aquela informação no trabalho dos autores Cruz e Ribeiro. Aí, vou fazer então aqui a leitura desse exemplo. Cruz e Ribeiro, 2004, página 176, afirmam que, abre aspas, uma citação é textual quando há uma transcrição literal do texto de um autor, fecha aspas. Ou seja, nós não estamos aqui repetindo para fins de comprovação e apresentação dessa ideia, para que não fique longo e exaustivo a apresentação de todas as informações do trabalho de Cruz e Ribeiro. Nós só estamos fazendo, nesse caso, uma citação aonde eu consigo encontrar as informações dessa obra publicada em 2014. Então, notem aqui que nesse exemplo dessa transcrição direta ou literal curta, como o nome dos autores, ou melhor dizendo, o sobrenome dos autores está aí grafado fora do parêntese, eles estão grafados, né, na letra em caixa alta, ou melhor dizendo, não estão aí escritos na letra de forma como falamos popularmente. Outra forma de se fazer isso, no mesmo sentido, mas ainda nas citações curtas de até 3 linhas, é você escrever aí a citação do autor ao final aí da informação, como aparece nesse exemplo do trabalho de Assis, 1994, volume 3, página 583. Então, note que essa informação, qual é? Abre aspas, houve sol e grande sol, naquele domingo de 1888, em eu e o Senado voltou a lei, que a regente solicitou, fecha aspas. Então, essa informação aí de Assis 94, ela está sendo aí informada ao final da informação, por isso ela aparece dentro do parêntese em caixa alta. A mesma ideia se mantém para as citações longas, são aquelas que têm mais de 3 linhas. O exemplo que está aparecendo na tela de vocês são 2 de Tachizawa e Mendes, que podem ser grafados de 2 maneiras diferentes. Quando a informação dos autores vem fora do parênteses, eles aparecem em caixa baixa, que é no exemplo inferior aí da página de vocês. E quando a informação aparece dos autores, aparece após o texto, ela fica dentro do parêntese e aparece aí nessa representação em caixa alta, ou seja, em letra de forma. As duas representam a mesma informação. Qual é que é a diferença? A diferença é no formato e na organização que elas aparecem. E notem que nesse caso das citações longas, elas aparecem com recuo de 4 centímetros da margem esquerda da página. Então, essa também é uma organização que precisa ser respeitada aqui nas citações diretas ou literais
Muito bem, então fechando então essa parte sobre as citações, entendendo a sua organização geral, nós temos aqui a citação indireta. O que é a citação indireta? É aquela transcrição da ideia de autor usando outras palavras, conservando o sentido do texto original. Significa o quê? Eu, enquanto leitor de um trabalho acadêmico, eu mantenho aquelas ideias do autor original, mas eu utilizo para expor as suas ideias as minhas próprias palavras. Qual é que é a diferença da citação indireta para a direta com relação ao formato? É que na indireta não se utilizam aspas e também não precisa ser indicado a paginação de onde tinha a informação no original. O exemplo comum que aparece para vocês nos trabalhos aqui são esses dois que eu peço aqui licença para fazer a leitura. Com efeito, Sordi e Luke 2009, página 322, defendem a avaliação institucional participativa como alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola e projetos de qualificação do ensino. Notem aqui que nós temos informados a paginação desse trabalho de Sordi e Ludic, porém, essa é uma informação opcional. Eu podia muito bem colocar apenas Sordi e Ludic. Outra coisa importante que vai ser mostrado exemplificando-se para vocês no exemplo seguinte, ao final dessa página que aparece na tela de vocês, é o trabalho de Marconi e Lakatos. Diz assim: toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Abre parênteses, Marconi, ponto e vírgula, Lakatos 2017, fecha parênteses. Notem que, do mesmo modo que da citação direta, na indireta, se mantém esse mesmo padrão. Quando a informação do sobrenome dos autores e do ano da sua obra, ela vem ao final da informação dentro do parêntese, ela aparece em caixa alta, mais conhecida como letra de forma. Quando a informação vem fora do parêntese, aparece na conformação regular, ou seja, na caixa baixa. Então, essa é a organização geral. Se você entendeu a citação direta e a indireta, você não vai ter nenhum problema para entender a citação da citação. É aquele exemplo no qual nós não temos acesso ao material original, mas nós tivemos acesso à informação contida nesse original lendo o trabalho de uma outra pessoa. Ou seja, é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Para isso, utiliza-se o termo latim apud ou apud, que significa citado por. Vamos ver então dois exemplos dessa conformação. O primeiro exemplo que aparece na tela de vocês é Paulino et al. 2003, apud Andrade 2010, ressalta que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Significa o quê? Olha só, aqui nós temos duas informações. Eu não tive acesso diretamente ao trabalho original do Paulino et al. 2013, mas eu encontrei essa informação no trabalho de Andrade 2010, que, por sua vez, Andrade 2010 faz uma citação ou uma referência ao Paulino 2013. Então, como eu não tive acesso a essa informação original do Paulino, eu preciso colocar essa informação, apud. Ou seja, eu estou fazendo uma citação da citação que estava contida na obra do Andrade. Então, com isso, digamos assim, eu já consigo informar o meu leitor do texto que eu não tive esse acesso ao original do Paulinho. Eu estou, digamos assim, confiando academicamente, né, na leitura que eu fiz da obra de Andrade. E na referência se coloca, então, aí as informações completas da obra, no caso aqui do Andrade. E como elemento opcional, se você quiser, também pode colocar na referência o trabalho lá de Paulino et al. Espero que tenha ficado compreendido. Eu vou, então, ficando por aqui. Abraços para vocês de IPEC